A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 50 ao 52, que vai nos dizer assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você precisa se posicionar como alguém que vai viver milagres antes do milagre chegar. É isso mesmo. Muitas vezes nós queremos nos posicionar diante de Deus depois que o milagre chega. Depois que a cura, que a libertação, que a porta aberta acontece. Mas hoje, através dessa palavra, o Senhor fala conosco dizendo: se posicione pela fé antes do milagre acontecer, porque eu chamo o teu nome para te dar vitória. Eu estou te chamando, eu estou chamando a tua senha. Está chegando o tempo do teu milagre. Se posicione, como quem crê. Não espere o milagre chegar para agradecer. Porque é muito fácil nós agradecermos, irmãos, quando o milagre acontece. É muito fácil nós agradecermos quando a porta se abre. É muito fácil nós agradecermos quando a cura, quando a libertação, a restauração chega. Mas hoje Deus diz para você: se posicione, agradeça antes de acontecer. Já seja grato e já seja grata, porque o Senhor vai mudar a tua vida. A Bíblia diz que quando Bartimeu, ele estava ali clamando ao Senhor, ele escuta o povo dizendo: ó, ele está te chamando. Jesus chama Bartimeu. Por quê? Porque Bartimeu primeiramente clama. Bartimeu precisou se levantar e ir até Jesus. Mas ele foi da forma que estava, irmãos. Ele foi com a capa de pedinte. Ele foi com a capa que trazia para ele ali a legalidade para ele pedir esmola. Ele entendeu: eu não vou precisar mais dessa capa. Eu vou me levantar e eu vou lançar de mim esta capa. Hoje Deus diz para você através dessa palavra: lance fora aquilo que te prende. Já se posicione como alguém que já recebeu a vitória. A capa foi lançada fora porque ele cria que Jesus podia fazer um milagre na vida dele. Ele não estava clamando e suplicando em vão. Eu quero lhe dizer uma coisa: sua súplica, sua oração, seu jejum, suas campanhas, aquilo que você tem feito diante do Senhor não é em vão. E Ele vai te chamar para viver milagres, mas não fique carregando coisa de passado. Não fique carregando aquilo que você sabe, que está atrapalhando o seu milagre. Porque se Bartimeu achasse que ele ainda ia precisar da capa para pedir esmola, era sinal de quê? Que ele não estava acreditando que o milagre ia acontecer. Ele não estava acreditando que ele seria curado. Tem capas que precisam ser removidas. Você precisa tirar aquilo que atrapalha o seu milagre. Você precisa tirar aquilo que te impede de acreditar que o Senhor vai mudar a sua história. Bartimeu entendeu: eu vou ser curado. Se eu vou ser curado, eu vou poder trabalhar, eu vou poder fazer o que eu quiser, eu não vou precisar mais estar pedindo. Ou seja, este bloqueio vai cair por terra da minha vida. Declare comigo: eu vou me posicionar como Bartimeu se posicionou. Eu vou lançar fora a capa. Eu vou me posicionar como Bartimeu se posicionou. Eu vou lançar fora a capa. Ele tinha fé, certeza e convicção de que o milagre dele aconteceria. Essa fé que nós precisamos ter. É essa fé que nós precisamos diariamente colocar em prática. Eu não estou vendo ainda o milagre, mas eu acredito que Jesus vai fazer. Eu não estou vendo o milagre ainda, mas eu acredito que a porta vai abrir, que a cura, que a libertação, que a restauração vai acontecer, que o nome do meu Deus será glorificado. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Vou tirar o que preciso for do meu caminho, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que traz dúvida, eu vou lançar fora, porque eu vou viver milagres. Bartimeu poderia ter ido segurando a capa, pensando: vai que eu não seja curado. Eu vou precisar da capa para poder pedir esmolas, então eu vou segurando ela. Ele poderia ter pensado assim.
Tem muita gente se apegando à capa quando Deus quer te fazer ver milagres extraordinários. Mas você está apegado à capa. Dizendo, e se não acontecer? E se a porta não abrir? E se Deus não fizer? E o Senhor está dizendo hoje, tem uma fé convicta. Tem uma fé completa. Declare comigo, a minha fé em Deus, em Jesus Cristo será completa. A minha fé em Deus, em Jesus Cristo será completa. Quando a sua fé é completa, você entende. Eu não preciso de muito para entender que o meu milagre já chegou. Ele já mandou me chamar. Deus vai lhe dar sinais de que seu milagre está chegando. Se posicione. Eu vou repetir para algumas pessoas entenderem. Deus vai te dar sinais de que o seu milagre está chegando. Está perto, está às portas de acontecer. Se posicione. Quando o povo diz para Bartimeu, se levante, ele está lhe chamando, se anime. Era um sinal de que a vida dele mudaria. E assim Deus vai fazer na sua vida. Ele vai começar a lhe dar sinais. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã, de lançar fora a capa. Não tenha medo de obedecer às ordens do Senhor. Não tenha medo de tirar da sua vida aquilo que você sabe que atrapalha o seu milagre de acontecer. Lance fora o medo, lance fora a incredulidade. Talvez a sua capa é uma incredulidade, é um medo, é um receio. O Senhor diz para você hoje, lance fora. Quando Bartimeu ouviu, Jesus está lhe chamando, versículo 50, lançando de si a capa, ele tirou dele, eu não preciso mais disso. Hoje Deus diz para você, tire o que está trazendo peso para a tua vida. E comece a seguir como alguém que já recebeu milagre. Mas irmã, no físico aqui, humanamente falando, eu não estou vendo milagre. Bartimeu também não estava ainda. Mas ele já cria piamente. Você não precisa ver muita coisa para acreditar. Mas aqueles que acreditam pelos olhos da fé sabem quando o sinal é de Deus. Você vai saber que tem sinais de Deus aí para que você se posicione. Você vai observar aqui, irmãos, que ele se levantou de um salto e foi ter com Jesus. Ele não perdeu tempo com a capa. Ele não perdeu tempo aqui cocheando em dois pensamentos. Eu vou com a capa, eu deixo a capa ou eu lanço fora. Eu fico com a capa que me traz segurança ou eu lanço ela fora e vou ter com Jesus. Aqueles que pensam muito não vivem milagre. Eu vou repetir para você entender mais uma vez. Aqueles que pensam muito não vivem milagres. Irmãos, quem tem medo de andar por fé não consegue viver o sobrenatural de Deus. Quem tem medo de se posicionar não vivem milagres extraordinários como Bartimeu viveu. Irmãos, tem momentos que a gente vai ter que arriscar tudo. Quando você vê a palavra do Senhor dizendo que Bartimeu lançou de sobre si a capa, ele arriscou tudo. É a Bíblia dizendo, ele arriscou tudo. Ele creu piamente antes do milagre acontecer. Se você investir, se você fizer por fé, o mesmo Deus que honrou a fé de Bartimeu vai honrar a sua fé. Não tenha medo, aleluia. Deus não lhe chamou para andar por vista, mas o Senhor te chamou para andar por fé. De um salto ele foi ter com Jesus, não perdeu tempo, não perca tempo com capa. Não perca tempo com incredulidade, não perca tempo com aquilo que pode dar errado, não perca tempo com pessimismo, não perca tempo com pessoas que te levam para baixo, não perca tempo com aquilo que te faz ficar aí pedindo esmola a um e a outro, mas seja alguém que se posiciona dizendo, a minha vida financeira vai mudar porque o meu Deus falou, a minha saúde vai mudar porque o meu Deus falou, o meu ministério será uma bênção porque o meu Deus falou, a minha família será restaurada porque o meu Deus falou. Comece a se posicionar pelos olhos da fé. Bartimeu não enxergava fisicamente ainda aqui. Quando ele lançou de sobre si a capa, irmãos, ele não enxergava fisicamente, certo? Então ele não estava vendo diante dos olhos dele algo que respaldava a atitude dele, mas a fé dele estava falando mais alto. Aleluia! Hoje Deus diz para você, a sua fé precisa falar mais alto do que as circunstâncias. A sua fé precisa falar mais alto do que aquilo que você está contemplando. Porque quem anda com Deus não anda por vista. Quem anda com Deus anda pelos olhos da fé.
Quando você anda com o Senhor, você precisa crer no que Ele faz. Irmão, mas Ele não fez ainda na minha vida. Não fez ainda, mas vai fazer. Se creres, verás a glória de Deus. Se você acreditar, se você fizer como Bartimeu, se posicionar dizendo: eu não tô vendo, mas eu acredito. Eu não estou vendo, mas eu creio que Ele pode, que Ele faz, eu creio que Ele é, eu creio que Ele é o Todo-Poderoso, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Qual é sua petição, irmãos? Quando nós agimos por fé, nós recebemos do céu uma carta branca. Qual é o seu pedido? O que você quer? Jesus poderia chegar logo curando ele, mas Jesus deu para ele a oportunidade de falar. Quanto mais você investe fé nos céus, quanto mais você tem certeza e convicção do seu milagre, mais próxima você fica de Jesus, e Jesus começa a trazer carta branca para você dizendo: o que queres? Qual é a tua vontade? O que é que você quer? Porque quando você confia piamente, você está andando por fé, e a Bíblia diz que quem anda por fé agrada a Deus, mas quem anda sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como nos aproximarmos do Senhor. Então você precisa se posicionar antes do milagre acontecer, porque isso é fé. O que Bartimeu fez aqui, tirando a capa que trazia sustento para ele, lançando fora, foi fé. Ele entendeu: eu não preciso mais dessa capa, agora eu vou poder trabalhar. Agora eu vou poder me esforçar. Porque eu creio antes do milagre acontecer. Tem pessoas aqui, irmãos, que vão dar culto e ações de graça antes do milagre acontecer. Que loucura é essa, irmã? Pois é, isso é quem tem fé. Já fiz isso. Eu já fiz isso antes do milagre acontecer. Eu dei culto e ações de graça e ninguém sabia. Porque eu estava dando culto e ações de graça que eu não falei. Eu só falei que era um culto e agradecimento por algo que Deus já tinha feito. Como é, irmã? Ele não tinha feito ainda. Como é que você disse que ele tinha feito? Pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé ele já tinha feito. Fiz o culto, não demorou, acho que não foi nem 2 meses, o milagre aconteceu. A resposta chegou. Porque quando nós nos posicionamos por fé, lançando a capa, lançando a incredulidade fora e acreditando piamente, nos apegando e dizendo: o sinal que eu tenho é o suficiente para entender que o milagre está chegando, eu me posiciono como alguém que tem fé. Porque eu não preciso ver para crer, porque se eu precisar ver para crer, eu não estou agradando a Deus. E eu não quero desagradar o meu Deus. Declare comigo: eu não vou desagradar o meu Deus com incredulidade, eu vou lançar fora ela. Eu não vou desagradar o meu Deus com incredulidade, eu vou lançar fora ela. Deus trouxe homens e mulheres aqui para lhe dizer: lance fora o que está atrapalhando o seu milagre. Lance fora aquilo que você sabe, porque no fundo nós sabemos, irmãos, o que está atrapalhando o nosso milagre. Mas às vezes nos apegamos porque temos medo do novo, temos medo de não acontecer, temos medo de investir e a resposta não chegar. Mas Deus está dizendo: sem fé é impossível me agradar. Se você tiver medo, você nunca vai viver o novo de Deus. Se você tiver medo, você nunca vai ousar para viver o milagre e viver o sobrenatural. Nunca vai. Os covardes e medrosos voltem. Deus deixou isso bem claro no tempo de Gideão e ele deixa até os dias de hoje. Você precisa ter coragem. Você não pode ser covarde. Você tem que andar por fé e não por vista. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Quando Bartimeu diz a Jesus: mestre, que eu torne a ver, Jesus traz logo a resposta. Jesus disse o que a ele: a tua fé te salvou. Ele teve fé e aquilo ali chamou a atenção de Jesus. Irmãos, ter fé é se posicionar antes de ver. Ter fé é agir, ora bacandaraia, não por vista, mas por aquilo que você acredita. Bartimeu estava vendo o milagre? Não. Bartimeu já estava enxergando quando ele lançou de si a capa? Não. Mas ele andava pelos olhos da fé. Seja um homem, seja uma mulher, guiada pelos olhos da fé. Eu não estou vendo, mas eu creio que Deus vai transformar esse homem. Eu creio que Deus vai transformar essa mulher, este filho, essa esposa. Eu creio que essa situação financeira vai ser mudada. Eu creio que esse cenário vai ser transformado. Eu creio que este casamento vai ser restaurado. Eu creio que essa cura vai acontecer. Eu creio que essa libertação vai acontecer. Você tem que crer pelos olhos da fé, Rabaiacandarasto. E quando você crê pelos olhos da fé, você dá legalidade para o milagre acontecer. Para que Deus possa fazer o impossível na sua vida. Eu estou conversando com homens e mulheres que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Deus vai fazer o milagre acontecer. Se posicione por fé.
Pois Deus vai honrar a sua fé. Jesus deixou bem claro: a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. A fé de Bartimeu o fez enxergar novamente. Deus diz para você hoje: a sua fé vai abrir portas impossíveis na sua vida. A sua fé vai te fazer viver o sobrenatural. A sua fé vai deixar muita gente surpresa com o resultado que você vai viver. Porque quem planta com fé, colhe milagres, irmãos. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Bartimeu entendeu isso aqui logo de cara. Foi muito lógico e óbvio o posicionamento dele aqui, que ele tinha fé, irmãos. Aqui você vê de longe que Bartimeu era um homem que tinha fé. E hoje Deus diz para você: tenha fé, que você vai ver tudo mudando. Se posicione. Antes do milagre chegar, Bartimeu se posicionou. Hoje Deus fala com homens e mulheres: antes do milagre chegar, se posicione. Porque eu, o Senhor, vou te dar vitória e vou fazer o impossível acontecer na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra que falou tão profundamente aos nossos corações. Oh, Pai, sem fé é impossível te agradar. Que possamos ter fé como a fé de Bartimeu, que não desistiu, Pai, diante das críticas, que não esmoreceu, mas continuou clamando. E quando o Senhor o chamou, ele agiu, meu Pai, com fé. Que possamos agir com fé, porque o nosso milagre será extraordinário. O Senhor, meu Pai, perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Porque este homem agradou o teu coração, este homem teve fé. Que possamos te agradar como Bartimeu te agradou, Senhor, pois tu és o Deus do impossível, que trabalha a favor daqueles que confiam, que trabalha a favor daqueles que esperam, que aguardam em ti, que se posicionam por fé, porque nós não fomos chamados para andarmos segundo aquilo que estamos contemplando, para andarmos por vista. Nós fomos chamados, escolhidos pelo Senhor para andarmos por fé, te agradando, Senhor. A fé abre portas, Pai, de sobrenatural. A fé abre portas impossíveis, Pai. Que os teus filhos comecem a proferir palavras de bênção, dizendo: o cenário já mudou, a porta já abriu, a cura já aconteceu. Que eles possam dar culto e ações de graça, já agradecendo pelo milagre antes mesmo de acontecer, porque isso é fé. Ah, Senhor, quando nos posicionamos com fé, agradamos o teu coração e o nosso milagre acontece. E o teu nome, Jesus Cristo, é glorificado na nossa história. Acrescenta-nos fé, Pai, para que possamos nos posicionar, Senhor, lançando toda a capa fora, como Bartimeu lançou pelos olhos da fé, Pai. É que nós devemos ser conduzidos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem para a honra e glória de Jesus Cristo, do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor
Senhor, aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje, tenha fé. Se posicione, não segundo o que você está contemplando no seu campo visual, humanamente falando, mas se posicione com fé. Se posicione acreditando naquilo que os teus olhos físicos ainda não viram, mas você sabe dentro de você que vai ter milagre. Isso é isso que Bartimeu fez. Bartimeu entendeu. Eu sei que eu vou viver milagres. O mestre está me chamando. Eu vou me posicionar. Se posicione, lance de si a sua capa, tire toda a incredulidade, tire tudo aquilo que pode atrapalhar o seu milagre de acontecer. E creia que da mesma forma que a história de Bartimeu foi transformada de maneira completa, assim o Senhor Jesus fará na sua história. Você vai ver milagres acontecendo diante dos teus olhos, porque você vai se posicionar diante de Deus agindo por fé. Quem planta fé colhe milagres. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.